Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas agora não é só de mim que você ouve. O seu patrimônio será dilapidado pelo imposto sobre herança se você não fizer nada a respeito. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Giovana Naya, eu sou sócia e Head de Wealth Planning aqui na Portfel. E nesse vídeo a gente vai falar sobre por que todo mundo está tentando antecipar a transmissão da sua herança. Qual é o planejamento tributário em vista e qual é o medo? Por que aproveitar a janela de oportunidade para planejamento sucessório neste ano? Em 2023, a medida provisória 1.171 colocou as empresas offshore na mira. Em 2024, a gente já teve sua lei trazendo juntamente com o come cotas dos fundos exclusivos. Em 2025, mais um aumento na carga tributária. Desta vez, a mira está no ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Para que fique claro, eu vou te explicar como era antes e como estar agora com a mudança na tributação. Afinal, essa economia tributária por meio de um planejamento sucessório pode fazer você evitar uma tributação 300% maior na transmissão do seu patrimônio em caso de herança. Mas antes de eu continuar, deixa eu te pedir para você já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais aquele que precisa se preocupar com a transmissão do patrimônio. E é claro, se você quiser mais conteúdo sobre planejamento tributário, sucessório, blindagem patrimonial, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai atendendo os pedidos de vocês. O que acontece? Sempre que eu tenho um evento de sucessão ou a transmissão de um patrimônio de maneira gratuita, como uma doação, por exemplo, há a incidência do ITCMD, o Imposto de Herança e Doação. Esse imposto, ele é de competência estadual, portanto, as especificidades dessa tributação estão na legislação de cada estado, levando sempre em consideração o domicílio do doador ou do falecido, e até pouco tempo também se leva em consideração o estado em que estava localizado aquele bem, se fosse imóvel. Cada estado pode fixar a alíquota de tributação ao teto máximo regido por resolução do Senado Federal, hoje de 8%. Mas eu já posso te adiantar que a gente tem projetos de leis majorando para 16% e outras propostas de outras instituições pedindo uma tributação de até 30% sobre a transmissão da herança. Acontece que hoje os estados eles regulam por si só, né? Na alíquota máxima de 8%, como eu mencionei, nós temos, por exemplo, São Paulo com alíquota fixa de 4%, Minas Gerais com alíquota fixa de 5%, o estado do Paraná com alíquota fixa de 4% também, o estado do Rio de Janeiro já com uma alíquota progressiva alcançando os 8%, tal como o estado de Goiás, dentre outros. No entanto, ainda que regidas por lei estadual, o imposto deve seguir algumas diretrizes constitucionais em âmbito federal. E foi exatamente aí que a gente teve uma movimentação significativa. O que aconteceu? Quando a gente teve a instituição da reforma tributária, que era para tutelar única e exclusivamente sobre os impostos sobre o consumo, nós tivemos a revogação do tal do ICMS, que era o imposto de maior capacidade arrecadatória dos estados. Desta forma, os estados começaram a se movimentar para levantar. Poxa, muito ruim vocês tirarem o ICMS das nossas mãos e nós vamos acabar ficando com um déficit arrecadatório. O que se diz nos corredores é que foi este o motivo em que incluímos alterações significativas do imposto sobre herança numa reforma tributária sobre o consumo, que a princípio nada teria a ver com essa relação. A gente não pode dizer que é uma novidade, que fomos pegos de surpresa, uma vez que a agenda desse governo, já nas suas campanhas políticas na eleição, falava sobre tributação e o aumento da tributação sobre herança. Era uma promessa de campanha que foi cumprida e agora vai impactar diretamente no seu patrimônio. É isso. É apenas isso. O que aconteceu? Lembra que eu te falei que a gente tinha algumas alíquotas fixas, por exemplo, no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná? A reforma tributária, pela emenda constitucional, trouxe a obrigatoriedade de uma tributação progressiva, ou seja, eu não posso ter uma alíquota fixa mais de tributação sobre herança. Eu preciso de uma progressividade, que pode alcançar até 8%, e por meio do projeto de lei 108, que está ainda em discussão, prevê-se uma progressividade com obrigação de atingir a alíquota máxima de 8%. Dessa forma, você que é domiciliado, por exemplo, no estado de São Paulo, teria uma tributação de 4% em eventual transmissão, seja por sucessão, herança ou doação, vai ter um aumento significativo que pode chegar a 8%. Outros estados serão obrigados a observar também essa alteração, e o que eu posso adiantar para vocês é que no estado de São Paulo, por exemplo, esse projeto de lei já está pronto, esperando a sua aprovação, instituindo o ITCMD de 4% para alíquotas progressivas até 8%. E é por isso que tantas famílias estão buscando seus consultores patrimoniais ou advogados para pensar no planejamento sucessório e potencialmente já no adiantamento de herança. Fazemos a doação do patrimônio hoje, a lei aplicável é a lei em vigor no momento do ato, ou seja, a legislação atual, de 4% no estado de São Paulo, por exemplo, é uma alternativa
em vez de esperar o evento de sucessão acontecer e a legislação vigente ser aplicada no momento da transmissão. Mas tem mais. A mudança que faz o imposto disparar mais que o dobro vai além da mudança de alíquota de tributação. No projeto de lei 108 de 2024, há a previsão da alteração da base de cálculo destes impostos. Bens que antes eram tributados ou a valor venal ou pelo valor de aquisição passarão a ter sua avaliação a mercado para a tributação e incidência do imposto de herança. E essa mudança vai atingir principalmente os herdeiros que receberem participações societárias e bens imobiliários, que é grande parte do patrimônio brasileiro, alocado dessa forma. Aqueles que possuem patrimônio majoritariamente líquido em posição financeira, em ativos financeiros, sofrerão as mudanças sim, mas muito mais impactado pela mudança da alíquota. A mudança de base de cálculo vem para tratar dos ativos ilíquidos, das participações societárias, como eu mencionei, ou mesmo um patrimônio imobilizado. E aqui, pessoal, entra a tal da holding imobiliária, ou seja, se ela ainda está no seu nome, ainda existe processo de inventário, ainda existe imposto de doação a ser pago. A gente só consegue resolver, de fato, o planejamento sucessório, tirar o inventário de uma discussão, não ter esse tipo de tributação quando do falecimento, se o patrimônio não estiver no seu nome. Ou seja, não adianta ter feito a holding, se quando a gente olha o quadro societário, você é quem está lá indicado como sócio e proprietário daquelas cotas. O maior impacto se dará nas famílias com patrimônio constituído há bastante tempo. Afinal, o tempo era quase que um fator de redução, considerando a base de cálculo atual, que vai passar a ser antiga, dentro da tributação do ITCMD. Ainda há algumas incertezas na mesa, mas uma coisa é fato. Haverá o aumento da tributação da herança no Brasil. E a única maneira de você resolver ou evitar que isso atinja e dilapide o seu patrimônio é por meio de um planejamento sucessório. É por isso que tanto tem se falado sobre a tal janela de oportunidade para a realização de doações e antecipação de herança. Aliás, essa é a única maneira de você garantir a aplicação da lei vigente, da lei atual em vigor, realizando a operação e o fato gerador neste momento. Bem, você deve estar se perguntando, eu devo agir agora, Giovana? Já devo doar todo o meu patrimônio? Já tiro tudo do meu nome? O que eu faço? É preciso ter calma sem perder tempo. Se você é cliente Portfel, você já pode buscar o seu consultor financeiro para tentar entender quais são as alternativas aplicáveis ao seu caso. Se você ainda não é, nós estamos à sua disposição, mas eu também vou te ajudar aqui por esse vídeo. Não há motivos para correria na execução da transferência da herança. No entanto, é absolutamente necessário que a gente olhe e entenda o patrimônio para que ele seja organizado para eventual transferência quando se fizer sentido, quando for o momento, quando a gente entender que é o caso de realizar a transferência. Por exemplo, se você tem patrimônio imobilizado, é possível que uma das alternativas que a gente vai tratar seja a constituição de uma holding imobiliária ou de um fundo de investimentos imobiliários. Isso demanda tempo, ou seja, eu preciso me preparar para agir. É aqui que eu falo que a gente não precisa ter pressa, mas a gente também não pode perder tempo. E como que funciona, tá? A gente precisa obedecer dois princípios tributários. O princípio da anterioridade anual, em que é vedada a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro que tenha sido publicada a lei que o instituiu. Ou seja, se eu tenho uma instituição de um novo tributo ou de uma majoração de tributo agora, em 2025, ela só vai poder valer e ser aplicável a partir de 2026. Além disso, eu tenho a anterioridade nonagesimal. Significa que, ainda que a lei seja aprovada em 31 de dezembro de 2025, por exemplo, eu não posso passar já no dia 1º de janeiro com essa aplicabilidade, não é algo tão imediato nesse sentido. Eu preciso obedecer o princípio da anterioridade nonagesimal, obedecendo pelo menos um intervalo de 90 dias para que a lei passe a estar em vigor. Do ponto de vista prático, se o Estado publicar a lei até 31 de janeiro de 2025, ela passará a estar em vigor em meados de março de 2026. Se ele publicar essa lei, por exemplo, em março de 2025, ela passará a estar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Já se o Estado publicar essa lei em 1º de janeiro de 2026, ela só estará em vigor em 2027. Ou seja, ainda temos tempo. Mas isso não significa que nós temos tempo a perder. É tempo para pensar numa estruturação e entender o que faz sentido para você. Ou seja, preparar o ambiente. Tanto o ambiente jurídico quanto o ambiente emocional. Afinal, o doador precisa se sentir confortável para realizar uma operação desse tamanho como a transferência do seu patrimônio ainda em vida. Bem como o patrimônio precisa estar organizado para que a gente consiga garantir a máxima eficiência tributária nessa transmissão. Você precisa aproveitar essa janela de oportunidade. Se a gente utilizar da antecedência ao nosso favor, é possível lançar mão de estratégias que trazem ainda mais segurança ao doador, como por exemplo, a instituição de uma reserva de usufruto, ou até mesmo uma cláusula de reversão. Cláusula essa que prevê que,
Caso o donatário, filho ou herdeiro venha a falecer antes dos pais, o patrimônio volta para o acervo do doador. Ou até mesmo outras cláusulas restritivas, que impeçam a comunicação do patrimônio com o eventual cônjuge ou companheiro, ou até mesmo proíba o herdeiro de penhorar aquele patrimônio, por exemplo, por questões de dívidas diversas. Em resumo, se você é dono do patrimônio, procure seu consultor ou advogado, um profissional qualificado e de sua confiança, pode te ajudar a entender o real impacto dessa mudança sobre os seus bens, que eu sei, não foram construídos sem suor. E se você é herdeiro, também. Entenda quais são os reflexos das alterações sobre o patrimônio da sua família e busque a melhor forma de se planejar para que o patrimônio construído não seja dilapidado por falta de planejamento e eficiência tributária. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que ele tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais temas sobre planejamento e blindagem patrimonial, por favor, deixa nos comentários que a gente vai ler. Vou te responder aqui nos comentários mesmo e quem sabe até mesmo preparar um vídeo com as suas dúvidas. Além disso, você também pode me seguir no meu Instagram, @giovananaia, onde eu diariamente estou falando sobre estratégias de planejamento patrimonial e sucessório. E se você quiser o apoio do time de Wealth Planning da Portfel Consultoria para análise do patrimônio e entendimento das melhores estratégias de planejamento e estruturação patrimonial, sucessório e tributário e financeira, é claro, basta nos procurar no link abaixo. Se inscreva no link que está na descrição desse vídeo e será um prazer cuidar de você e ajudar a cuidar da sua família. Até mais!